Olá, hoje respondendo a inscrita que está com dúvida quanto a uma regata nadador, aquelas regatas que a parte da frente é menos cavada do que as costas. Então, para esse modelo, ao contrário do que eu faço normalmente blusas, eu começo pelas costas, essa daqui eu começo pela frente, para ter a quantia exata de carreiras na cava. Porque o que importa na parte das costas é acertar bem a cava. Então, parte da frente, lembrando, isso daqui é só um modelo, não é uma blusa real, é uma blusa em tamanho reduzido. Chegou o momento da cava na parte da frente, remalho de um lado e do outro, com fio é melhor, para ter uma distribuição dos pontos que não fique repuxando também. Numa blusa normal, com 2 fios, como é o caso aqui, eu costumo remalhar na frente 12 pontos. Mas como essa daqui é uma regata, ela é mais cavada, então eu vou remalhar 14 pontos. Vou para o lado esquerdo com o fio e remalho aqui a mesma quantia de pontos. E para quem está com saudade do Toby, olha ele aqui, destruindo o brinquedo que ele ganhou. Era para ser indestrutível esse leão aqui, mas já foi remendado 2 vezes. E a força que ele tem para destruir o que ganha. Né, Toby? Mas enquanto ele está brincando, ele não me incomoda. Remalhei as 2 partes, contando carreiras agora. Eu vou ainda fazer mais diminuições com um transportador de 1. Assim forma um arredondado na frente também. A cada 2 carreiras, diminuo 1 ponto de cada lado. Normalmente eu faço cavas assim, 5 vezes diminuindo 1 ponto, para ela ficar cavada na frente também, não exagerado demais e nem muito apertado. Para o decote normal, deixo pontos para ombro. Vou deixar apenas 14 agulhas para ombro, mais 8. As demais deixo em suspenso. Além do ombro, deixei esses 8. Podem ser mais pontos para o arredondado ou menos pontos. Então, eu vou trabalhar apenas com essa parte aqui. Anoto em que carreira eu estou nesse início aqui para fazer a outra parte igual. Pontos elevados, carro em suspenso. E agora sigo reto até completar o comprimento dessa cava. Como eu sei quantas carreiras fazer? Sempre sugiro fazer uma amostra para calcular quantia de pontos, quantia de carreiras. Essa amostra, ela dá uma noção exata de carreiras. Então, eu já fiz a conta, sei que eu vou precisar de tantas carreiras para a cava dessa blusinha. Em chegando lá, faço o ombro.
80 carreiras, começo a fazer o ombro também. E remalho. Na parte da frente não tem mistério, então faço a outra partezinha ou do decote da mesma forma que foi feito esse, deixando pontos para ombro e conto mais 8 para o arredondado. Esses pontos do centro também eu vou remalhar. Coloquei a mesma quantia de pontos nas costas e já diminuí. Como na frente eu tinha diminuído, digamos, 12 pontos ou 14 pontos, nas costas eu diminuo um pouquinho mais, porque ela é mais cavada. E também ela vai continuando a diminuição até a metade da quantia de carreiras que eu tinha na frente. Por isso que eu comecei pela frente, para ter uma quantia exata de carreiras. Aqui eu fiz 80 carreiras. Isso depende da linha que está sendo usada, do tamanho da cava que você queira, da regulagem que está sendo usada. Mas, no meu caso aqui, eu usei 80 carreiras. Não está escrevendo. 80 carreiras no total da cava. Para fazer a parte das costas, eu vou chegar com diminuições até a metade dessas 80 carreiras. Depois eu vou precisar aumentar, para ter pontos de ombro que coincidam, porque eu preciso costurar em algum lugar esses pontos que foram deixados da frente. E as costas chegam no ombro na mesma quantia de pontos que eu tinha. Então, vou diminuindo mais agressivamente do que na frente, até a metade de carreiras que eu tinha feito na frente. Fiz 80 na frente, quando eu chegar em 40 carreiras, eu já vou começar a aumentar. Aqui também eu tenho que ver quanto eu quero deixar de pontos no centro. Não é uma quantia pequena, também não é uma quantia grande. Você escolhe a quantia de pontos que deixa para esse formato de regata aqui. Então, eu vou diminuindo de acordo com o que eu quero no centro e de acordo com quantos pontos eu tenho.
Já cheguei na quantia de pontos que eu tenho para deixar na metade, mas ainda não cheguei em 40 carreiras. Então, sigo uma parte em carreiras lisas, sem diminuir nem aumentar, e agora começo a aumentar. Como eu diminuí um ponto a cada 2 carreiras, também eu vou aumentar um ponto a cada 2 carreiras. Posso aumentar trazendo a agulha ou levando um ponto para o lado e achando a laçada. Até eu atingir 80 carreiras. Vou seguindo aumentando, mas eu tenho que lembrar que na parte das costas também eu tenho um decote. Nesse modelo eu posso escolher fazer decote reto atrás, não preciso fazê-lo arredondado, ou posso fazer mais arredondado, isso depende do gosto da pessoa que vai usar essa peça. E eu, nesse modelinho aqui, vou fazer ele um pouquinho arredondado, chegando mais ou menos 20 carreiras antes do final, eu vou começar esse decote, para ele ficar um arredondado pequeno. Então, em 60 carreiras, eu vou começar o meu decote. E vou continuar o aumento aqui nas laterais. Cheguei em 60 carreiras. Agora vou começar o decote e também os aumentos continuam. Para esse decote, eu vou deixar os pontos de ombro que eu fiz na frente, a mesma quantia eu vou precisar deixar de pontos aqui, para que coincida para a costura, a parte do ombro da frente com a parte que eu vou precisar. Os demais eu deixo em suspenso. Se eu tenho pontos em suspenso, o carro também vai para suspenso. Faço o aumento. E faço diminuição de um ponto. Faço o aumento. E faço diminuição. Até 80 carreiras eu vou fazendo assim, diminuindo um ponto no decote e aumentando um ponto na cava.
Cheguei em 80 carreiras, começo o ombro. Remalho e vou para o lado esquerdo fazendo o mesmo processo daqui. Volto à carreira número 60. Baixo 14 agulhas, que é a quantia que eu tenho para ombro. Os demais eu vou remalhar, para não precisar deixá-los em suspenso. Eles vão formar a base do decote na parte das costas. E começo o processo da mesma forma que eu fiz o lado de cá, diminuindo no decote, aumentando na cava. Assim eu vou levando 14 pontos até o ombro. Oitenta carreiras, começo o ombro. E remalho. Para o acabamento de uma peça assim, tipo uma regata nadador, eu colocaria um acabamento fino. Então, começo com 4 agulhas, enlaço o fio. Aperto o primeiro parte. Com o transportador de 1, eu vou pegar pelo lado direito, também pode ser pelo avesso, mas eu prefiro pelo direito. Com os ombros já costurados, eu vou pegar pontos, um ponto de cada vez e colocar na agulha da esquerda. Venho para a esquerda, as agulhas trabalham, todas elas. Volto para a direita, o fio passa por sobre as agulhas, não trabalha. Novamente apanho mais um ponto, coloco para a última agulha. Faço sempre 2 carreiras e apanho um ponto de cada vez e coloco na agulha da esquerda. Esse é um acabamento fininho, mas existem outras opções
Na playlist Acabamento, aqui do canal, você encontra uma porção de sugestões de acabamento que também podem ser feitos para uma cava assim. Mas eu sugiro sempre um acabamento fininho. E assim eu vou subindo, apanhando uma laçada, 2 carreiras. Uma laçada, 2 carreiras. Com esse parte acionado, o acabamento ele enrola para dentro. Então ele deixa o lado direito do trabalho bem limpo e o lado avesso também. Ele pode servir de acabamento para decote, pode servir de acabamento para cava e fica muito bonito, fininho e ajusta a cava na pessoa. E aqui então o resultado da nossa blusinha, entre aspas, porque essa não é uma blusa, é só uma amostra de como fazer a cava nadador. Com um acabamento fininho, ele fica acomodado no corpo e não atrapalha o movimento também. A regata, então, nadador, é essa que tem a parte traseira mais cavada. Mas ela precisa coincidir em cima ombro com a cava da frente. O decote da parte das costas pode ser de qualquer tamanho, desde reto em cima até mais degotado ou mais ainda. Aqui eu fiz com 20 carreiras antes de terminar o ombro. Fica um decote razoável, mas pode ser bem mais comprido também ou até retinho, dependendo do que a pessoa queira. Esse é o modelo que eu comecei pela frente, para ter a quantia exata de carreiras de cava, para conseguir fazer a metade dele com diminuições e depois aumentos na parte das costas. Essa, então, é uma resposta que eu estava devendo à inscrita que está com dúvida de como fazer uma regata estilo nadador. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!